que mais te marcou no assunto de manutenção? Ah, essa eu tive que virar à noite, essa eu me ferrei. A gente pode se lembrar do seu Roche Bremer. Ele foi que nível de tutor para ti? Na verdade, assim, quando fala dele, muitas vezes a gente acaba até se emocionando bastante. Por quê? Como redes de vapor, pape rack, suporte, fabricação de periféricos, de caldeiras também, nós fabricamos bastante isso, né? Conforme a necessidade de cada cliente nosso. Aonde que eu percebo que a NH entra? Em qual ponto que ela entra ali? Ela ajuda o cliente a fazer o quê? A ver uma empresa habilitada a executar aqueles trabalhos. Aqui na nossa mesa, então, a gente tem aqui esse exemplar, essa rosca extratora revestida por MIG duro, assim eles falam. Eu acredito que essa liga é uma liga de Hardox. O que tu vê quando esses clientes vêm no congresso? Como que tu acha que ele vai vir no congresso e ele vai sair desse congresso quando ele olha essa discussão sobre a responsabilidade dele de contratar certo? Olá, meu nome é Ricardo, somos a NH Eng, prestamos serviço de consultoria e inspeção em caldeira. Se você tem interesse em comprar uma caldeira nova ou usada, regularizar sua inspeção de NR13, estamos aqui para te ajudar. Oi, eu sou a Júlia. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma empresa aqui de Rio do Sul que presta serviços na questão de manutenções, reformas de acessórios de caldeira. Então, se é do seu interesse, continue nos assistindo, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Antes de começar o episódio de hoje, nós temos o patrocinador. Hoje é a Dujua, que já veio aqui no nosso episódio, no nosso podcast, representada pelo Fernando, está hoje agora como patrocinadora do nosso podcast. Um agradecimento especial então ao Fernando, a Dujua, que nos apoiou nesse projeto. A Dujua está há mais de 30 anos no desenvolvimento de tecnologias para soluções de biomassa. Se também é do seu interesse, escaneie o QR Code que vai estar aparecendo e faça contato com eles. Hoje estamos na presença do nosso amigo Renato. Anda bastante aqui pela NH, né, Renato? Bastante. Show. Em nome da NH, nós gostaríamos de te agradecer pela tua presença aqui. É uma honra ter você aqui com a gente, pela essa troca de informação, por esse bate-papo. E para a gente começar, falar para nós quem que é o Renato. Primeiramente, boa tarde aí ao Ricardo, Júlia. Um agradecimento especial à NH e ao Ricardo e à Júlia por esse convite, por estar aqui presente hoje, falando um pouquinho dos trabalhos que nós fizemos e um pouquinho da minha vida, né? Renato, para quem está nos assistindo poder te conhecer, então quem que é o Renato, onde que o Renato nasceu, cresceu, estudou até o ensino médio? O Renato, por incrível que pareça, ele pode ter um sotaque catarinense, mas ele é natural do Rio Grande do Sul, ele é gaúcho. Sou natural de Caçapava do Sul, mas só nasci lá mesmo e logo criança vim morar em Rio do Sul, onde tive a minha família toda aqui, né? Minha mãe me criou aqui junto com padrastos, pais que eu tive e a minha esposa hoje. Morei por muitos anos em Rio do Sul, no bairro Taboão, né? Se não lembro bem certo o ano, mas eu acredito que até ali no ano de 2010, 2011 eu morei aqui em Rio do Sul. Depois mudei de residência, eu fui morar em Laurentino. Tá? Então, como você falou, você nasceu lá no Rio Grande do Sul, mas ainda novinho você veio para cá. Sim, ainda novinho, tá? Mas isso tudo por causa do meu pai, né? Meu pai, ele era, como diz assim, soldador de empresas de máquinas que fazem asfalto, né? Não tem essas empresas que fabricam asfalto, monta, fazem as pistas todas? Pois então, meu pai era soldador dessas empresas. Então, eu acredito que o ramo metalúrgico, solda, ele está um pouquinho na raiz comigo também. Porque já vem na cultura, né? Meu pai era soldador, veja bem, meu pai era soldador, soldava as máquinas de asfalto, né? Quando elas quebravam. E junto disso, ele viajava o Brasil inteiro. Dentro disso que eu acabei nascendo no Rio Grande do Sul. Foi isso que acabou fazendo nascer lá. Mas logo criança, a gente veio morar em Santa Catarina, porque como eu falo, né? Quem conhece obras de trecho, qualquer obra, sabe que ela tem um tempo curto de duração. E o que ocorreu na época? A obra terminou lá, em Caçapava do Sul, que é onde que eu nasci, e ele veio para Santa Catarina. Entendi. E você então pegou a época escolar aqui em Rio do Sul? Sim, na verdade eu iniciei o meu primário Jardim Rio do Oeste, morei em Rio do Oeste também, tá? Não sou cidadão de Rio do Oeste, morei lá mais ou menos do ano de 79 até o ano de 1982, aonde vim residir em Rio do Sul, tá? Nesse período todo, em Rio do Sul, eu peguei e ingressei na escola aqui, né, desde pequeno, e consegui terminar meu ensino médio aqui.
E nessa época você já pensava o que queria ser, com o que queria trabalhar? De novo, tinha talvez a influência do teu pai ali do soldador em casa? Como é que era? Na verdade, é uma história um pouco longa para a gente contar aqui. Se eu for contar um pouquinho da minha vida pessoal, acho que a gente vai se estender bastante. Mas, assim, eu sou filho de pais separados, né? E tenho um padrasto, né? E nessa situação toda de ter um padrasto, eu passei a trabalhar na agricultura. Então, eu tive uma infância, assim, vamos dizer assim, com 7 anos de idade, eu iria um período para a escola e um período eu ia para a roça, que a gente chamava de roça colônia mesmo. O que a gente fazia? Plantava fumo, fazia todas essas coisas todas, né? E outro período eu pegava e ia para a escola, né? Isso durou até quando? Isso durou até os 19 anos de idade. Com 19 anos de idade, né? Acabei perdendo meu padrasto também e eu tive que sair da agricultura, porque aquilo não me pertencia, né? E eu resolvi ingressar aonde? Por incrível que pareça, no ramo metalúrgico. Né? E são coisas que marcam bastante na vida, porque no dia 12 de agosto de 1992, né, eu vinha à procura de trabalhos, né, e também não tinha profissão. E por incrível que pareça, eu passei na frente de uma determinada empresa, vi a fachada, disse, mas aqui eu não fiz uma ficha ainda. Né? Fui lá, fiz a ficha, eles davam na época prioridade para filhos de agricultores, né? E eu passei 5 horas da tarde, peguei a ficha, levei para casa, pedi para o meu primo preencher a ficha. No outro dia, levei a ficha às 9 horas da manhã, eu estava empregado. Tá? Isso durou 25 anos e 6 meses, isso aí tudo. Como que é o nome da empresa? A empresa chama-se H. Bremer e Filhos Limitada, fabricante de caldeiras na nossa região. Legal. Agradeço até hoje também pela empresa, pela oportunidade que eles me deram na época, né? Sempre digo que quando uma empresa abre as portas para você e você também sabe aproveitar a oportunidade que eles te dão, você tem muito a crescer dentro dessa empresa. Então, a oportunidade que eu tive, eu sempre digo que eu soube aproveitar ela. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, eu brinco que eu disse assim, se eu pegava uma trena na mão, eu não conhecia o que era uma trena. Não sabia como mexer com ela, né? Mas lá dentro eu fui aprendendo e durante esses 25 anos fui me especializando um pouco em aprender como montar equipamentos, como fazer uma solda. Resolvi fazer um curso de solda, porque eu vi que o curso precisaria isso, né, para me aperfeiçoar na solda. Só com o decorrer do tempo, comecei em alguns momentos a sair para algumas obras em campos, coordenar... Pera, senão nós vamos muito longe. Calma. Não. Eu quero voltar, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu quero voltar, eu quero te fazer uma seguinte pergunta sobre isso. Quando ainda tu estava lá na tua infância, que tu estava plantando fumo, então tu alimentou muito secador de estufa? Na verdade não, Ricardo. Eu plantava fumo que era aquele que você fichava com a ficha, assim, com uma agulha na cordinha. Pois é, mas ele não tinha que pendurar para depois secar? Esse você pendurava num rancho, com a cordinha assim, não era o da estufa. O da estufa é aquele que você coloca num taco. Esse você coloca numa cordinha, Ricardo. Ah, então tu não teve a primeira caldeira sendo alimentada com 7 anos. Quer dizer, desculpa, uma estufa? Não, mas em contrapartida, o nosso vizinho tinha, a gente ia ajudar eles às vezes. Então a primeira vez que tu arremessou lenha para dentro de uma fornalha foi faz quanto tempo? Foi com quantos anos de idade? Olha, eu acredito que eu deveria ter uns 12 anos de idade. E tu fez isso dos 12 aos 19? Dos 12 aos 19 anos, quase os 20 anos, porque eu saí da roça em julho de 1992 e em agosto eu fazia 20 anos. Mas quando você estava na agricultura, você tinha alguma pretensão de vou trabalhar com algo diferente disso? Sim, na verdade existe algo, parece que vem da natureza da gente, né? Eu sempre gostei do ramo de metalúrgico, mexer com graxa, mexer com óleo. Aos 15 anos fiz um curso de mecânica de automóvel também, porque eu gostava de mexer com graxa, né? No Senai? Não, eu fiz aqui em Rio do Sul, onde que a Volkswagen na época era Rio Sul. Tá? Ali eu fiz um curso mais ou menos, acho uns 4 meses, na época à noite, vinha todos os dias ali de bicicletinha, fazia o curso para entender de tanto que eu gostava. Aí para treinar eu desmontava a minha bicicleta em casa e remontava ela de novo, só para engraxar os rolamentos, colocar de volta para brincar com a graxa. É uma história muito interessante. E daí então você, sem experiência, aos 19 anos, passa na frente da H. Bremer, faz uma ficha e é contratado lá. E sou contratado lá. Tá. Daí você começa por onde? Por qual setor? O que você começa fazendo ali no início? Na verdade, no início, quando eu comecei com a maioria de todas as pessoas iniciam lá dentro quando não tem uma profissão, né? Eu entrei como ajudante geral mesmo. O que eu ficava fazendo? Puxando peças com carrinho de um lado para o outro na fábrica, na época que era aqui na Estrada Lumenau,
E ajudava as outras pessoas, né? Lixar a peça para as pessoas, montar as peças para as pessoas, montar o que eu digo montar? Só segurar para o cara soldar, porque eu não era soldador, não era montador, né? Aí dentro disso tudo surgiu a oportunidade de fazer um curso de leitura e interpretação de desenho. Daí eu lembro que o gerente da época disse, Renato, tens interesse? É óbvio que eu tenho. Porque o que eu sabia, eu aprendia só ali dentro. Mas aí você não conhece as linhas, você não conhece os pontos, como deve saber, não conhece os cortes que existem nos projetos, né? Então dentro disso eu peguei e fiz esse curso. Foi meu primeiro passo, eu sempre digo, do aprendizado, quando eu fiz esse curso. Pequeno curso, é lógico, pelo Senai, que era feito dentro da própria empresa. Aí depois daquilo fiz mais um, né? E a gente foi se aperfeiçoando com o período, tá? Até chegar ao ponto de eu ver a necessidade de fazer um curso de inspetor de soldagem. Dentro da HBreme? Não, esse curso eu fiz em Itajaí, na época pela FBTS. Entendi. Eu fui durante um ano, todos os sábados até Itajaí fazer o curso. Entendi. Quando você chegou na Bremer e tu ficou 25 anos, tu transitou por quais setores até a tua saída? Na verdade, quando iniciei lá, como eu falei, eu entrei como ajudante geral, né? Logo depois disso, eu comecei a ser ajudante de operador de máquinas. Qual a máquina? A primeira máquina que comecei a ajudar foi uma dobradeira de chapas. Aí nesse percurso ali na parte que chamam de talhação, setor de talhação, né, eu passei todas as máquinas que tinha ali, como máquinas de corte, máquina de dobra, máquina de calandra, todos eles, até máquinas de dobras de tubo. Eu cheguei a passar, tá? Só que assim, estava dentro de mim algo que eu sempre queria mais. Para mim, sempre era pouco. Eu chegava com o meu gerente, quando eu aprendi aquilo, eu dizia para ele, já não quero mais ficar aqui. E disse, pô, Renato, vou ter que arrumar outro cara para ficar no teu lugar, agora tu aprender. Pois é, eu já aprendi aqui. Eu quero aprender outra coisa nova. Daí eu já passava com outro setor, por exemplo, assim, depois passaram para o setor de montagem, que eles montavam ventiladores, exaustores, essas coisas. Aí eu comecei a montar ali. Foi aonde que eu vi a necessidade que só fazer aqueles pontinhos de solda não era o suficiente, tinha que ter um curso de solda. Entendi. Aí quando eu fiz isso, aí eu já passei para o setor de fornalhas, vasos de pressão. Entendi. E daí, ali, tu ficou quanto tempo? Você diria nos vasos de pressão? Nas fornalhas. Ali eu fiquei mais ou menos, eu acredito que deve ter dado em torno de uns 15 anos, sabe? Só que daí nesse período ali, por os últimos 2 anos, eu já tinha uma equipe que eu era o líder do setor, que eu liderava a equipe toda, né? Mas mesmo liderando a equipe, eu também fazia parte de montagem. Só que daí já não soldava mais, só ponteava o pessoal soldar, né? Mas por um bom tempo eu fui líder do setor também. Então tu foi soldador? Fui soldador com qualificação em 3 processos. Quais eram os processos? TIG, MIG e eletrodo revestido. Chegou a soldar o arco submerso? Não, arco submerso nunca cheguei a soldar. Entendi. E tu, dentro dessa tua história dentro da Bremer, tu foi muitas vezes para campo fazer reparo, manutenção? Fui bastante vezes. Bastante. Algumas vezes, tá? Porque a gente sabe que equipamento eles dão manutenção, né? Uxi. Mas tem alguma história assim, dentro dessa tua história dentro da Bremer, que mais te marcou no assunto de manutenção? Ah, essa eu tive que virar à noite, essa eu me ferrei. Eu tive, na verdade, tive várias, né? Não, eu quero uma, a que mais te marcou. A que mais marcou foi uma que eu cheguei num cliente, que o cliente falou assim, que às 6 horas da manhã o equipamento ia estar frio, para nós entrarmos com a equipe dentro do equipamento para fazer a manutenção de reparo que precisava. Aí nós media a temperatura 60, 65 graus, não podia entrar, correto? E que hora era isso, a hora que tu foi medir? Era 6 horas da manhã. E a hora que ia estar frio, né? Isso, que era para estar frio. Isso quase não acontece, né, Júlio? Não, e olha só, o momento que esse equipamento ele acabou a gente pôde entrar dentro dele, era mais ou menos umas 16 horas da tarde. Então veja bem, a gente chegou 6 da manhã, às 16 nós entramos com a equipe, tá? Porém, todo mundo sabe que fábrica parada é dinheiro, né? E o que acontece? Essa fábrica tinha que voltar o mais rápido possível a trabalhar. E eu, com mais a minha equipe que nós estávamos lá, nós começamos então das 16 horas da tarde, a partir do momento que a gente entrou dentro do equipamento, a gente virou à noite e foi até no outro dia às 18 horas. Então nós estamos falando de 36 horas, pode-se dizer, de trabalho para concluir e deixar o equipamento pronto. Então foi uma coisa que chamou muita atenção pelo tempo que a gente ficou assim aguardando para fazer isso, né? E pela responsabilidade que tinha atrás, porque o cliente ele só sabe fazer uma pergunta assim: que hora que vai estar pronto?
É assim que funciona, Júlia. Ele chega assim... Que hora que vai voltar a rodar? Ricardo, eles dizem assim, que hora, tem muitos que dizem que hora que eu posso avisar minha equipe para voltar a trabalhar. E essa equipe, muitas vezes, a gente sabe que não é 2, 3 funcionários. A gente sabe que grandes empresas, nós estamos falando de equipes de 500 funcionários, 1.000 funcionários, e essa era uma grande empresa também do ramo que tinha aí de cevada, na época que movimenta o mercado até hoje. Quando tu tá nessa empresa, que é a H. Bremer, a gente pode se lembrar do seu Roche Bremer. Ele foi que nível de tutor para ti? Na verdade, assim, quando fala dele, muitas vezes a gente acaba até se emocionando bastante. Por quê? Porque a minha vida, eu me espelhei muito nele, porque eu tive um aprendizado muito grande desde o início da oportunidade que ele me deu na época, né? E ao mesmo tempo que ele era uma pessoa assim, que ele chegava para ti assim, ele te cobrava por algo, ele também te ensinava, certo? Ele sempre me dizia assim, Renato, não me traga problemas, me traga soluções. Depois você diga o problema. Por isso que eu gostava de trabalhar com ele, certo? Então, assim, eu sempre pedia para ele, Roste, quando o senhor passar dentro da empresa, se for possível, passe no meu setor. Dê uma olhada, se eu estiver fazendo algo errado, me avise, eu vou te agradecer. Tá? E foi assim que ele fez por muitas e muitas vezes. Ele passava no setor, vinha, me cumprimentava, dava a mão, tudo bem, Renato, não tá? E muitas vezes ele me deu ideia, Renato, por que você está fazendo assim? Certo? E ele tinha algo que eu achava muito interessante, que ele também me ensinou. Quando você estiver fazendo algo, se estiver fazendo alguma coisa, você não deve estar fazendo isso só porque alguém te mandou fazer. Você tem que fazer isso e sabendo o que você está fazendo. Porque se você for executar uma solda aqui, Ricardo, você tem que saber porque que essa solda ela tem que ter 5 milímetros de altura para um lado, 5 milímetros para o outro, perna de solda. Por quê? Você não pode simplesmente achar que você tem que fazer ela disso aí porque alguém disse para ti, Ricardo, que tinha que ser assim. Não. Ele me ensinou que você primeiro tem que descobrir o porquê que essa solda teria que ter essa perna ali. Por que essa peça aqui tem que estar no esquadro? Isso foi uma grande coisa que ele me ensinou que eu levo para a vida. Não adianta você chegar para mim, Ricardo, e dizer para mim, Renato, ó, vai lá, faz aquilo lá, troca aquele tubo. Vou te perguntar, Ricardo, mas por que tem que trocar aquele tubo? Saiba o que você está fazendo. Não vai fazer porque alguém disse para ti. Por isso que assim eu levo ele muito com o meu mentor, assim, dos meus aprendizados, tá? E essa pergunta, esse confrontamento, né? Às vezes que o outro lado pode receber, mas por que tá me perguntando por onde? As pessoas têm que levar ele por um pô, que bom que a pessoa está perguntando. Ela quer saber de onde vem, ela quer a justificativa. Porque a partir do momento que tu entende, acho que se torna mais fácil, assim, sabe? Tu executar aquilo, ou tu até explicar para outro, transmitir o conhecimento. Porque só se alguém mandar um e outro manda outro manda outro, daqui a pouco o final lá tá fazendo ainda sem saber o porquê. Na verdade ele tinha uma frase que era dele. Quando ele chegava assim para ti e dizia assim, Ricardo, por que você colocou aquele copo d'água ali, por exemplo? Aí você ia dizer assim, não, mas é porque a Júlia mandou colocar esse copo d'água aí. A Júlia mandou colocar. Ele disse, então faz o seguinte, Ricardo, tira o seu capacete da cabeça, dá uma corrida e dá naquela coluna lá. Ele falava assim? Se falava. Aí disse, não, mas eu não vou, mas por que tu não vai? Não, eu não vou porque é errado. Tá vendo? Se você sabe que é errado, por que você colocou esse copo aí? Só porque alguém mandou? Você tem que saber o porquê que você está colocando ele aí. Nunca faça nada só porque alguém mandou você fazer. Entenda? Você tem que saber o que você está fazendo. Legal. Dentro dessa tua base que te deu corpo para chegar até aqui, aí você saiu da H. Bremer e como tu trilhou? Como é que foi depois? Na verdade, assim, ó, no ano de 2010, quando eu decidi fazer um curso de inspetor de soldagem, eu já tinha em mente assim, que eu gostaria de entrar para um ramo comercial de alguma empresa ou até mesmo entrar em alguma empresa de porte menor e comandar assim, uma área de produção. Né? Dentro disso, na época ali, eu comecei a praticar bastante leitura, estudar um pouco mais sobre caldeiras. A gente tem internet hoje, que é uma ferramenta muito boa, que também nos ajuda, e comecei a praticar isso, né? Então fui praticando e graças a Deus deu certo. Em 2018, quando fui desligado da empresa, eu me dediquei mais uns 4 meses em estudos pessoais mesmo, para adquirir um pouco mais de conhecimento nisso e ver qual era o caminho que eu queria trilhar, né? Então aonde que eu peguei e acabei trilhando o caminho que é a empresa que eu estou trabalhando hoje. Você dentro da H. Bremer tinha uma função, um setor mais técnico? E depois você resolve então ir para um ramo comercial. Correto.
Então, assim, o que me ajudou no ramo comercial? Eu sempre digo que quando você for vender algo que você conhece o equipamento, o produto, ele não é difícil, certo? O difícil é quando você for fazer algo, vender algo que você não conhece. Mas como, assim, eu tinha um conhecimento muito bom em caldeiras, né? Isso me ajudou bastante na época para fazer isso. Daí recebi um convite da empresa GR Mac para trabalhar com eles, né? Foi muito interessante também na época esse início, né? Foi eu sempre digo que foi um início meio difícil, né? Não foi um início tão simples assim, porque você fazer algo que você nunca fez na vida, né? E também por uma empresa que era pouco conhecida no mercado, como a GR Mac era na época, era um pouco mais difícil, porque eles vinham de uma proposta de trabalhar com estruturas metálicas para você mudar para uma outra proposta que seria o quê? Caldeiras, né? Então, aí mudou bastante o ramo, o perfil próprio da empresa, investimentos internos da empresa em busca de uma engenharia que nos desse assessoria também para a gente tocar esses projetos, porque só você ter vontade de dizer assim, não, vou trabalhar com caldeiras, beleza, eu vou trabalhar com caldeiras porque eu sei soldar e sei montar. Ok, até aí tudo bem, Ricardo. E aí, quando surge um problema em campo, como é que você vai fazer? Se você não é um engenheiro, você é apenas um conhecimento, você vai ter que ter alguém que atrás disso te dê esse suporte todo, né? É isso aí. E falando então um pouco sobre a GR Mac, essa empresa, de quem que ela é, da onde que vem esse nome, conta um pouco você comentou já que ela vem então de estrutura metálica, e a partir do momento que você ingressa, vocês mudam de ramo dela, né? Correto. O G é de um ex-sócio que o Rosélio tinha, que é o diretor hoje, né? Que era o Glauco, e o R é do Rosélio, né? Só que quando eu ingressei na empresa, o Glauco, como ele tinha o objetivo mais de trabalhar no ramo de estruturas metálicas, ele não quis seguir com o ramo de caldeiras. Aí é onde que o Glauco saiu da sociedade e entrou o Rivelino, que é o irmão do Rosélio, na sociedade. Onde que eles me chamaram para trabalhar, e nesse início eram apenas eu, Rosélio, Rivelino e mais um funcionário, certo? E não existia um galpão, certo? E muito poucas ferramentas. E eu também te digo que não existia clientes, tá? Então, digamos assim que foi quase que nem montar algo no meio do deserto, querer fazer uma floresta no meio do deserto. Aí você vai me perguntar, Renato, conseguiram? Talvez a gente não chegou ainda onde que a gente quer chegar, tá? Mas olhando para trás, do jeito que a gente começou e para o jeito que nós estamos hoje, vamos dizer assim que a gente já percorreu mais da metade do caminho que a gente tinha nesse ramo de caldeiras, que a gente queria atingir o objetivo, né? Mas quando a gente olha para o MAC, o que faz o MAC? Qual é o ramo de atuação específico? O MAC, na verdade, ele se refere mais a maquinários, né? Máquinas, né? Que a gente fala o quê? Nós trabalhamos muito no ramo, assim, por exemplo, como redes de vapor, paper rack, suporte, fabricação de periféricos, de caldeiras também. Nós fabricamos bastante isso, né? Conforme a necessidade de cada cliente nosso, Ricardo. Vocês estão fabricando, vocês estão montando, vocês estão reformando? No momento, a gente trabalha com fabricação de alguns equipamentos dentro da nossa empresa, que são equipamentos terceirizados por ramos de picadores de máquinas assim, recicláveis, né? E também temos equipes de campo que montam caldeiras novas, tá? Estamos com 2 equipes de campo com montagem de 2 caldeiras de 30 toneladas ao mesmo tempo, em paralelo. Então, além da fabricação desses periféricos também, há os reparos, as alterações e as montagens. Correto, Júlia. Bem isso mesmo, tá? E desses, qual que é o carro-chefe? O que tu acha que mais vocês vendem desses todos? No momento que a gente mais vende mesmo seria montagem de caldeiras novas, né? Que é o que a gente mais monta. Que a gente mais faz, assim, que é onde que, vamos dizer assim, temos uma equipe, por exemplo, 70% da equipe ela fica mais voltada para a montagem de caldeiras novas em campo, Ricardo. E como tu vê o mercado hoje? Bom, assim, ó, o mercado ele oscila muito, eu sempre digo, conforme a nossa política social, muitas vezes, né, nacional que a gente tem. O que acontece nessa parte toda, assim, ó, no mercado, eu acredito que nesse último ano, em fabricação de equipamentos novos, os clientes não andaram adquirindo tantos equipamentos novos, que eu me refiro a caldeiras, né? Então ele ficou bem voltado para reformas, porque é onde aquele momento que o cliente ele quer dar aquela segurada, dar aquela analisada para ver qual é o resultado que vai acontecer,
nisso tudo, né? Mas eu percebi que de setembro para cá o mercado também ele reagiu bastante. Eu vejo que os equipamentos assim de caldeiras novas, ele deu uma boa reagida no mercado e assim as coisas já estão começando a melhorar bastante, eu diria assim, na aquisição de equipamentos novos, né? Quando tu fala que tu tem 70% da tua equipe focada em montagem de equipamentos novos, isso também é verdadeiro dizer que 70% do teu faturamento é para isso? Basicamente sim, tá? Basicamente sim. E os outros 30%, quando a gente fala de fabricação ou reforma, o que esses outros 30%, como que é o balanço disso? Esse balanço é assim, ó, a gente faz contato muito com o cliente, né? Para quê? Para vender essa parte de manutenção em campo. Quando me refiro em manutenção, o que eu estou falando? É aquele cliente que teve uma necessidade, às vezes, trocar vamos dizer, uns tubos de chama numa caldeira, trocar uma chaminé de uma caldeira, trocar um ventilador, trocar todo o sistema de tiragem da caldeira, ou até mesmo trocar um espelho de uma caldeira. Então, isso que são as partes que mais o cliente pede. Isso eu entendi. Mas quando a gente olha faturamento, o que tem mais movimenta dentro da GR? Reforma ou fabricação? A reforma, porque a venda, você fala em reforma, você está falando uma venda direta com o cliente. Então ali o faturamento ele sempre vai ser maior do que você montar um equipamento terceirizado. Eu estou falando entre fabricação e reforma. Correto? Tu está atendendo o cliente final já? Não. Aí nesse caso aí a reforma ela dá mais. Quantos por cento ainda desse do negócio de vocês é equipe fora da GR? Porque vocês têm uma fábrica. Correto. Vocês têm o próprio prédio de vocês, beleza? Correto. Quantos por cento, assim, tô olhando para cima, representa da GR vocês estarem na rua, trabalhando na rua? Olha... Viajando no trecho? Vamos dizer assim que uma boa parte da nossa equipe ela fica toda em trecho, né? Nós temos, por exemplo, assim, hoje, em cerca, e vamos falar em números de funcionários, né? Nós temos mais de 30 funcionários que ficam só em campo, né? Viajando, e devo ter mais ou menos assim temos uns 5 que ficam no administrativo, e temos mais uns 10 que ficam mais ou menos na produção, né? É claro que esse pessoal da produção, quando a produção ela oscila um pouco, a gente acaba pegando alguém da produção e mandando para campo, né? Para fazer a necessidade que precisa no cliente. Faria um meio dessa conta, em uns 85% o pessoal tá viajando. Correto. Então vamos deixar um abraço aí para essa galera que são esses homens que estão enfrentando aí o campo, esse sol, e tá montando aí os equipamentos de vocês. Eu gostaria de te perguntar, você falou que lá no início eram vocês 3 e não tinha nenhum local, digamos assim, né? E agora até o Ricardo tocou no galpão de vocês. Onde que a GR está instalada hoje? Hoje a nossa sede fica na rua João Ledra, no bairro Taboão, né? Em Rio do Sul. E onde que a GR atua? Para quem está nos ouvindo aí do Brasil todo, que possa contratar a GR, fazer contato, a GR vai até onde? Nós atendemos o cenário nacional todo, já montamos equipamentos e já fizemos reformas, por exemplo, até no Paraguai, fora do Brasil também, tá? Mas no estado, dentro do cenário nacional, atendemos qualquer canto do Brasil. Por exemplo, no momento a gente está com obra em Igaraçu, Pernambuco, dentro da Heineken, montando uma caldeira de 30 toneladas e outra em Rio Grande do Sul, Igrejinha. E temos uma outra já para montar em São Luís, no Maranhão, também. Olha só. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí ao longo do Brasil todo, comenta aqui no chat do YouTube mesmo, de onde vocês estão falando, de onde estão nos acompanhando, tá bom? Então, a gente falou que uma parte também do faturamento da GR vem através de reformas, manutenções. Quais são os principais motivos dessas manutenções, dessas reformas? Cito alguns, talvez, mau uso ou desgaste natural, ou própria fabricação anterior, o que poderia ser? Olha, eu acredito que o principal fator, tá? No meu ponto de vista, não é desgaste natural, é mau uso, tá? Aí eu te digo assim, o mau uso, no meu ponto de vista, ele vem quando? Quando você tem uma empresa, que você tem uma equipe que cuida da sua caldeira, que ela não é treinada para cuidar. E também aquela empresa que às vezes ela não quer investir assim num treinamento de um operador, num treinamento de alguém que cuida da caldeira, que é o responsável pela área. E também quando a empresa ela não quer contratar uma empresa, uma engenharia de consultoria, o que vai fazer uma inspeção correta devido para fazer o que eu digo que é o mais importante para os clientes,
manutenção preventiva. A partir do momento que você contrata alguém, que você faz uma expensão, aquela empresa que fez a expensão para ti, o que ela vai fazer? Ela vai apontar todos os pontos que amanhã ou depois você vai ter problema, correto? Mas a questão é que a maioria das empresas não fazem isso, certo? Aí é que vem a questão da manutenção. Aonde que vem a manutenção? Vem aquela manutenção assim que o cara não olhou que a caldeira estava desregulada, a queima não estava boa, aí já os dutos oxidaram, né? Vai ter que substituir porque a caldeira não estava regulada, né? A própria grelha, ela pode acontecer até de derreter o próprio grelhado porque a caldeira não estava regulada. São N fatores que acontecem isso. Por exemplo, Ricardo, eu tive um cliente que contando assim, você vai dizer isso não aconteceu, mas aconteceu, tá? Ele fazia expensão, eu não sei quem era a engenharia que fazia, né? Mas ele também não fazia o tratamento da água. E ele me chamou lá. É verdade, isso é verídico, tá, Ricardo? Ele me chamou lá porque ele disse assim, Renato, a minha caldeira, ela quase explodiu. Mas como assim quase explodiu? Ele disse, sim, ela quase explodiu, faltou água e tal. Eu disse, bom, se eu antes de ir ali, eu vou fazer o seguinte, eu já vou levar umas junta de boca de expensão para ir ali, que eu vou ter que abrir, mas eu acredito que a tua caldeira, os tubos de chama, já era. Mas até aí, sim, tudo bem, né? Quando cheguei lá, meu susto foi maior, porque a hora que eu abri as bocas de expensão, a caldeira, eu fui ver que não era apenas um encrostamento que tinha dentro da caldeira, tinha lodo, certo? Mas aí você vai um pouquinho mais a fundo, né, Ricardo? Mas por que aconteceu isso? Sim. Aí vamos um pouquinho mais a fundo, vamos começar a procurar mais a causa, a raiz do problema, né? Aí o que eu peguei e descobri? Descobri que a garrafa de nível estava cheia de lodo. Meu Deus do céu. E o que aconteceu nisso tudo? Os eletrodos não fizeram a leitura, que é o coração da caldeira, né? Então, dentro disso, que eu digo assim, ó, a maioria das manutenções, elas acontecem por quê? Mau uso. Esse foi um caso específico, mau uso. Se a pessoa tivesse feito o uso correto, uma expensão correta, preventiva, que é aquilo que eu digo que tem que ser feito, a manutenção, não teria acontecido isso. É uma coisa básica, simples. É verdade. E como você citou alguns exemplos, tanto os operadores que estão ali no dia a dia, quanto na inspeção, que acaba sendo anual, mas todos têm que ter investimento, né? Tanto em treinamentos para operadores, quanto em valorização do trabalho deles também, e valorização também do serviço de inspeção também, né? Porque é uma briga diária, mas é tudo por um único objetivo, que ela se mantenha segura e mantenha o patrimônio todos seguros, né? Assim, Júlia, eu tenho uma coisa que eu sempre digo para o cliente, assim, quando ele chama um técnico para regular a caldeira dele, ou ele chama uma engenharia para inspecionar a caldeira dele, eu sempre digo, não é custos. Porque normalmente quando você fala para um cliente, para ele, principalmente se é um cliente de pequeno porte, o que ele diz? Renato, cara, eu fiz uma cotação com o cara lá, mas, pô, os custos são muito altos. Eu disse, mas o que é alto para ti? O cara vir aqui fazer uma expensão na tua caldeira, fazer um escopo, tudo certinho que precisa ser feito, entregar um laudo, ou você depois ter uma parada não programada, porque eu sempre digo, você parar a caldeira com uma data programada é uma coisa, Ricardo. Você simplesmente está com a tua fábrica a todo vapor, vamos citar assim, por exemplo, assim, um frigorífico de aves. Você imagina lá o pátio com várias carretas, né? Com as aves lá dentro para ser abatidas e de repente alguém diz a caldeira parou. E aí, o que você vai fazer com aqueles bichinhos tudo? Perdeu. E por que acontece isso? Porque não teve uma expensão antes e não teve uma manutenção corretiva, né? Que teve ali, ou preventiva, que deveria ter sido feita. Sim, particularmente a ANH já esteve envolvida em alguns projetos, né, de que parou do nada, em alguns casos não foi tão fácil retomar a operação, em alguns casos até coloca uma caldeira, aluga ou até arruma imediatamente para colocar para rodar, porque o custo de tu pagar a caldeira alocada aqui, quem está assistindo sabe que é caro, mas ainda não é tão caro do que o prejuízo parado. É isso aí. É a pergunta que eu sempre faço ao meu cliente. Quanto custa a tua empresa parada? Quanto? Né? Isso que a gente não está falando ainda nem de casos piores, de sinistro e de outras coisas que podem acontecer, né? Uma expensão, um técnico para regular uma caldeira, para mim isso... Sim.
Não é nada perto do que ele pode ter de prejuízo. Nada. Isso é apenas investimento. Tá? É apenas investimento que ele está fazendo para cuidar, porque você tem o seu carro, se você viaja com ele praticamente todos os dias, você sabe que em algum momento ele vai estragar. E o que você faz? Você faz a revisão dele. Uma caldeira também não é diferente. Sim. É isso que a gente tem que levar para o mercado, né? Como um investimento, não como um custo. Bom, e dando sequência, então, já como a GR trabalha com essa parte de reparos e manutenções, a ANH geralmente está do outro lado aqui, auxiliando às vezes quando é contratado pelo cliente, também para fazer o PAR, né, que são projetos de alteração e reparo, e a gente faz um memorial descritivo, que antecede a execução em si. O que você acha desses memoriais descritivos, de uma empresa de engenharia auxiliando o cliente, do outro lado, para quando chega esse papel para você, para quando chega isso em mãos da GR? Você vê com bons olhos? O que você acha disso? Na verdade, isso é uma necessidade quando você for fazer isso. Eu, normalmente, toda vez que um cliente entra comigo e solicita um trabalho, a primeira coisa que eu pergunto para ele: você tem um escopo dos trabalhos a serem realizados? Ele disse: não, eu não tenho. Daí eu disse: o senhor me desculpa, mas eu não tenho o hábito de fazer algo por fotos. Que muitas vezes só manda uma foto aqui, outro lado diz: tá, mas quem tirou essas fotos? Você tem uma engenharia que foi ali, fez a expensão, né? Fez um PAR, fez um escopo. Por quê? Porque veja bem, Júlia, você é a minha cliente, certo? Você liga para mim e diz: Renato, preciso que você venha aqui porque na minha fornalha lá deu uns desgastes, os tubos tem que substituir tantos tubos. Até aí, tranquilo. Agora eu te pergunto, qual é a bitola do tubo? Você sabe? Não, é 2 polegadas. Tá bom, é 2. Qual é a especificação do material? Você sabe? Não sei. Pois então, aí é que vem aquela questão. Se você tem uma engenharia que foi antes lá, ela fez uma expensão, montou um escopo para ti, esse escopo chegou para mim pronto, correto? Dentro desse escopo, o que eu sei? Eu tenho que levar lá X números de tubos, né? Para levar para essa obra. Mas ao mesmo tempo eu também sei o que? Se é tubo, o que eu tenho que levar? Um soldador TIG qualificado, né? Se não for tubo, for chaparia, eu já sei que é um outro tipo de soldador. E aí tem a outra parte, a parte ferramental, que se eu não tiver um escopo na mão, como é que eu vou saber qual é a ferramenta que eu vou levar? Eu vou botar a GR Mac dentro de uma carreta e vou levar lá para o cliente? Não, acho que aqui vai isso. Não. A partir do momento que eu tenho um escopo elaborado, como eu recebi um pela NH há poucos dias atrás, aí, com reparo aí dos espelhos de uma caldeira, além de esse escopo, além de ele ter vindo tão bem feito, né, eu achei interessante que ele vem detalhado com as especificações de solda, né? Então ele tem lá o procedimento de soldagem que precisa, a perna de solda que tem. Isso que é muito importante também para quando o próprio soldador for executar uma solda, certo? Não é só saber em que lugar que ele vai executar a solda, mas ele tem que também saber qual é o processo de soldagem que ele vai fazer aqui, qual é o tamanho da perna de solda que ele vai fazer, e porque antes da soldagem também tem a parte da montagem, correto? O próprio mecânico que está lá, montador, que está lá, o mecânico, ele também vai ter que saber quanto que ele tem que deixar de abertura, certo? E isso tudo é laudado, mas quando você recebe um escopo todo mastigado, gente, é muito simples de fazer isso. Só não faz quem não tem conhecimento da área. Eu quero só fazer um adendo. Tu falou quem foi que fez esse documento aí que tu citou? A NH Engenharia. Aí tu falou uma outra coisa ali que me chamou bastante atenção. Ia trocar o quê? Um espelho de uma caldeira. Um espelho. Para botar uns estais. Trocar uns estais. A mensagem que eu queria deixar aqui pra galera é que esse memorial descritivo, que assim a gente chamou, nada mais é que o PAR preliminar, onde que nós precisamos ajudar o cliente a entender o que vai acontecer. E como já dizia na R13, ele é o planejamento preliminar. Tu imagina numa conversa, tu explicar todo o detalhe de um projeto, de um documento, sem ter nada documentado? Imagina como tu vai continuar isso depois. Então, ou seja, atenção a isso que a gente falou, que aqui nós estamos falando com o Renato, que é um executor, que ele recebeu um documento que é um PAR preliminar. E assim ele conseguiu até cotar e com isso ele foi até a execução. É isso? E tu gostou que estava tudo detalhado, estava bonitão. Isso é importante tu falar, isso é importante. Eu queria ressaltar aqui para vocês também, para os nossos
telespectadores estão nos assistindo, que a GR Mac ela é credenciada com a NH, e a NH Engenharia que faz a parte de consultoria de todos os projetos para a GR Mac. Resumindo, se o nosso cliente entrar em contato com a gente dizendo que a caldeira dele deu X problema, principalmente no vaso de pressão, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou entrar em contato com a NH Engenharia, vou passar para eles tudo que o cliente me reportou, e aí, a partir deste momento, o Ricardo ou a equipe dele vai entrar em contato com o cliente para coletar mais informações. Para quê? Para aí sim fazer esse escopo que vai precisar para orientar o cliente no melhor caminho que tem. Para quê? Para o cliente não ter surpresas depois. O que é surpresas para mim? É aquilo que eu falei antes, certo? Você achar que você bota determinadas ferramentas de um carro, chega lá, era para ser um tubo, já não é mais um, é dois. Aí de repente assim você chegou numa caldeira, vou dar um exemplo, usar uma caldeira como exemplo, a parte ali do espelho dela. Às vezes o cara diz, não, mas a minha caldeira tem que trocar os tubos de chama, né? Ele simplesmente achou que tinha que trocar os tubos de chama, né? Mas o que aconteceu? Você agora imagina, você, Ricardo, você vai lá, troca todos os tubos de chama, e quando você descobriu, o problema não estava nos tubos, estava no espelho. Como é que ele ia descobrir isso? Isso é um problema sério. Mas agora eu te pergunto, se ele tivesse feito essa expensão antes com engenharia, agora ele teria que fazer isso? Agora você vai fazer a pergunta? Eu gosto de fazer isso também. Se você substituir os tubos, chegar lá e o problema não era os tubos, era o espelho, o que eu, Renato, vou dizer para o meu cliente? Não era os tubos, era o espelho? E aí? Aí deu ruim. Uma coisa que a gente trouxe aqui ao longo disso tudo foi também de onde que isso tudo veio, né? Veio através de uma inspeção. Essa troca de um espelho, esse reparo no espelho, instalação de um STAI, não veio simplesmente também porque o cliente achou que deveria ser, mas foi por uma inspeção pela NH que a gente identificou isso, uma inspeção de NR13 que a gente identificou todos os problemas. Então, geralmente, os PAR, os PARs, eles geralmente se originam de inspeções, onde a gente detecta, auxilia todo o cliente, todo esse processo, até a parte de execução, passa a bola para o executor e depois está lá junto também auditando o serviço dele. Lembrando que esse escopo é muito interessante, na minha opinião, porque eu sei que a GR Mac ela é credenciada com a NH, nós temos essa parceria, mas quando a NH ela é contratada, ela não é contratada através da GR Mac, ela é contratada direto, o cliente contrata eles direto, no caso, né? E quando a NH formaliza esse escopo, esse PAR, ele serve para o cliente não contratar apenas a GR Mac, ele pode contratar vários prestadores de serviço. Só que aí que vem o X da questão, que eu gostaria de falar para vocês, que aonde que eu percebo que a NH entra, em qual ponto que ela entra ali, ela ajuda o cliente a fazer o quê? A ver uma empresa habilitada a executar aqueles trabalhos, né? Não é desprezar o trabalho de ninguém, né? Mas eu acredito que se você gastou bastante numa empresa, numa engenharia, você também vai querer investir numa empresa habilitada, que esteja mão de obra qualificada, soldadores qualificados, todo documentado para executar o trabalho. Aí onde que a empresa entra ali em engenharia? Ela vai pegar, exemplo, o soldador, quem é o soldador que vai fazer? É o Paulo. Cadê a documentação do Paulo? Mas o Paulo ele é qualificado. Não, mas ele não é qualificado para esse processo de solda. Ele não pode, correto? Essa que é a importância que eu acho de eu receber um escopo, eu receber esse par, tudo antecipado, que ele também não serve para mim. Como você fez a pergunta, como eu gostaria disso? Me ajuda muito, mas não ajuda só para mim, vai ajudar para qualquer outra empresa que for fazer o trabalho. Aí que eu te pergunto, quando você recebe um documento desse nível, que assim você falou, você entende então que o serviço vai ser muito mais assertivo? Vai dar segurança para o cliente? Ele só não vai ser assertivo se o cliente não contratar uma empresa habilitada para executar. Não, ok, eu estou falando ainda do PR. Sim, não tem como ele não ser certo, porque, por exemplo, assim, quando eu recebi esse último ali que você mandou para mim, como eu falei antes, se eu não me engano, eu não lembro mais o número, tá? Mas são mais de 20 páginas, tá? E em todas essas páginas, tá tudo detalhado, as fotos como está, projeto, como tem que ser executado, certo? Processo de soldagem,
material, especificação do material a ser usado para trocar ali, no caso, o tubo, o style, o espelho, correto? E também a especificação do material para ser usado para solda. Então, a pessoa ela só não vai fazer correto se ela não tiver conhecimento. Porque é muito simples. Você chega ali, você lê o escopo. Tem que levar uma chapa de tanto por tanto. Tem que levar tubos de tanto por tanto. Style tanto por tanto. E os consumíveis de especificação são essas e os soldadores são esses. Gente, não tem como errar. Não é assim uma coisa que você vai sentar e olhar um para o outro assim. E agora? O cliente ligou, falou que trincou o espelho dele. Ah, mas que chapa que esse cara tem lá naquele espelho? Ah, eu acho que aquela caldeira deve ser uma chapa 3/4 lá, 516. Mas eu acho que não serve, tem que ter certeza. Sim. Correto? E aí? Se tu tem um escopo, tá tudo resolvido. Resumidamente, quando tu tem interação então do prestador de serviço, da engenharia, alinhada junto com essa meta que o cliente concordou, tu vê que isso é saudável? Com certeza que sim. Lembrando que isso tudo depois, essa engenharia ela também vai laudar tudo e vai colocar lá no databook da caldeira, né? Que isso que o cliente vai precisar também para o futuro, porque precisa ter isso, né? Então, a auditoria de uma equipe de inspeção, tu vê com bons olhos? Com certeza. Assim, no meu ponto de vista, ela é essencial, tá? Se todas as empresas que contratasse alguém para executar o trabalho, antes de contratar essa empresa, ela contratasse uma empresa para fazer isso, essa parte dessa inspeção, se fazer esse PAR preliminar que nem você falou, ela ia ter certeza que os trabalhos iriam ser feitos dentro das normas que as leis exigem, né? Para não correr o risco de lá na frente ter um problema maior, tá? Até porque eu sempre digo assim, a GRMAC, ela não vende equipamentos, ela não vende mão de obra, Ricardo. Ela vende soluções. Por isso que nesse longo do tempo você já percebeu aí que quantas vezes que eu já cheguei, mandei mensagem para ti e liguei, Ricardo, preciso falar contigo. Liga para mim que eu preciso falar contigo. Quando eu faço isso... É toda semana, né, Renato? Tá louco, cara. E o Ricardo gosta quando eu faço isso, se é um domingo à tarde, ou Júlia, às vezes quando ele tá fazendo um churrasco, uma coisa assim, que eu mando uma mensagem assim, ele lê no celular assim, Ricardo, preciso que você liga para mim. Né? Muitas vezes ele manda até uma figurinha, ele faz assim para mim, que daí eu já mando o contato do cliente, né, Júlio? Já mando o contato do cliente pro cliente, ele pergunta, sim, Renato, eu preciso de uma empresa de engenharia que faz isso para mim. Né? Aí eu digo pro cliente assim, não, eu já vou passar para ti. Ele disse, não, passa já que eu quero já. Aí eu vou lá e passo, o Ricardo vê o nome do cliente e tal, de repente ele só faz assim para mim, mas não deu tempo para mim entrar em contato com o Ricardo para explicar o que o cliente quer. Aí eu tenho que sair da reunião, né, e depois ligar para o Ricardo, o cliente vai entrar em contato contigo e tal, só que às vezes muito tempo esse cliente... Sim, ele quer algo urgente. Não, o BO é tão grande às vezes que o cliente não quer esperar isso. Sim. Ele quer o resultado na hora, tá? Mas essa é a parte boa. Sabe? Essa é a parte boa. Qual que é a parte boa? Pô, Renato, é só bucha, né, cara? Tá louco, né? Mas, Ricardo, a gente gosta disso. Eu tô há 32 anos nisso. Então, assim, essa é a parte boa. Porque é a parte boa que você diz, não, esse cliente eu gosto. Esse cliente, ele quer fazer a coisa certa. Eu queria deixar uma mensagem pra galera sobre isso, que veio o ensejo de como a Júlia comentou, que esse trabalho que, como o Renato aqui contou, desse PAR, como teve outros que tu já viu, ele nasceu de toda uma análise investigativa num trabalho de inspeção periódico e gestão de integridade, certo, Júlia? Uhum. Aí depois disso foi identificada uma falha de projeto. Dentro dessa falha de projeto foi entrado em contato com o fabricante, ele foi réu confesso, ele concordou que existiu essa falha identificada pela equipe de inspeção e a partir daí se nasceu toda uma análise de dano causado sobre aquela falha. E esse dano, eu faço um parênteses aí para N pares que talvez alguém aí possa estar discutindo, por exemplo, uma falta de água, que eu estou indo para um caminho mais crítico, mas eu fecho por aqui isso. Então, todo o PAR de forma preliminar ele tem uma análise de dano, o tamanho do dano que foi causado naquela máquina. A partir daí se nasceu todo um projeto de alteração e reparo de como a gente vai recuperar esse equipamento, de como a gente vai alterar esse equipamento, que nada mais é que é o PR preliminar, igual a gente falou do memorial descritivo que o Renato recebeu. Todo o assessoramento da contratação da equipe que vai executar esse trabalho, que pode ser a GRMAC, todo o trabalho de auditoria de todo esse PAR, que isso dá muito tempo da equipe da Júlia em campo,
e todo o trabalho de liberar para a equipe de operação, inspeção extraordinária, e se a equipe está treinada para continuar esse trabalho. E se não está treinada, a gente retreina, dá capacitação para eles, para daí esse cliente ele tá seguro que ele vai fazer com que o equipamento seja feliz. Bom, e apenas pausando um pouquinho o nosso bate-papo para falar sobre o nosso patrocinador desse episódio. Hoje quem está nos patrocinando o ANH Indy Podcast é a Dujua. A Dujua é uma empresa com mais de 30 anos de experiência dedicada no desenvolvimento de tecnologias e soluções para biomassa. Então, se você precisa de sistemas para receber, armazenar, movimentar, classificar, processar, extrair, atendendo qualquer tipo de biomassa da sua caldeira, faça contato com a Dujua. A Dujua projeta e fabrica para você. A atuação da Dujua ela é pautada pela engenharia de ponta a ponta. Então, eles fazem conforme a necessidade individual de cada cliente. Como eu falei, um precisa de um sistema de recepção, outro de armazenagem, ou os dois. A Dujua atende individualmente cada projeto. Quem conhece os equipamentos da Dujua reconhece que eles são robustos e duráveis. São construídos para enfrentar os desafios mais exigentes, que é campo, é fábrica, é fogo, tudo que a gente sabe que envolve caldeira. Estamos falando de equipamentos confiáveis. E ainda, quem não assistiu, o Fernando, da Dujua, ele esteve aqui representando a Dujua. E hoje até nós temos um produto, uma miniatura de um produto Dujua aqui na nossa mesa, que o Ricardo vai falar um pouquinho mais sobre ele. A galera pensa num negócio pesado isso aqui. Dujua, gostei do protótipo, podia deixar aqui na NH. Deixa um salve aí. Então aqui na nossa mesa, então, a gente tem aqui esse exemplar, essa rosca extratora revestida por MIG duro, assim eles falam. Eu acredito que essa liga é uma liga de Hardox. Já tinha visto isso aqui, Renato? Já. Soldadura? Já tinha visto. Esse revestimento então, ele resulta nessa técnica através de mais conhecido por MIG duro. Ele estende a vida útil então dessa peça, reduzindo a necessidade de substituição frequentes, que é realmente fazer com que o equipamento dure mais. Esse é o verdadeiro objetivo. Então, essas soluções do Dujua, você encontra eles como uma empresa robusta, um equipamento duradouro e ele é confiável. Então, se você quer saber mais, explore no site deles, dujua.com.br, ou busque nas redes sociais Dujua Máquinas. Galera, é pesado. Pensa num negócio forte. Abraço aí, Fernando. Valeu. Inclusive, quando a gente recebeu a peça aqui, a gente até falou, o Fernando comentou sobre isso na participação dele do podcast. Então, para quem ainda quer saber mais, ele falou exatamente sobre essa solda para diminuir o desgaste, dar mais durabilidade, vida útil ao produto. Ele falou isso no episódio dele. Bom, então, voltando ao nosso assunto, a gente estava falando com o Renato sobre o que ele acha. Ele comentou que ele acha muito sadio essa comunicação entre engenharia do cliente com a executora do PAR. Também comentou que acha acredita que há muito benefício em receber esse memorial de cálculo antes, esse memorial descritivo antes detalhado, facilita, se torna o trabalho mais assertivo. Ainda eu complemento, muito desses PAR são vistos, como eu falei, em inspeções e agrupados tudo num só. Não é, por exemplo, visto, tem que reparar só isso. Daqui a pouco acha outra e tem que reparar outra. Geralmente, já que você vai parar, você tem quanto tempo? Então, ajunta mais do que alguma coisa, né, para reparar tudo e deixar a caldeira o mais segura possível de uma vez só, né? Não repara por partes. É isso que eu quero dizer. Mas eu ainda te pergunto, quais são os problemas que geram quando, por exemplo, não se tem isso? Aqui eu cito, talvez, aumenta, por exemplo, a questão de tempo, que você falou ali numa questão de que, lá no começo você falou que era para a caldeira estar fria 6 horas da manhã e acabou estando 4 horas da tarde, é quando não tem muito bem isso detalhado, de tempo, de cronograma, de o que vai ser trocado, chega lá em campo, é mais material, é outro material. O que isso gera? Interfere no clima, interfere no custo? Como é que o cliente, como é que a GR vê isso? Bom, uma das primeiras coisas que eu vejo que dá uma dificuldade muito grande é, às vezes, você não ter levado o material apropriado, correto? E até mesmo a ferramenta. Por exemplo, há pouco tempo, a gente foi contratado por uma empresa para fazer um trabalho. Perguntei para ela assim, tem um escopo? Não, a gente só tem isso, tal. Tá bom, vamos fazer o trabalho, separamos ferramentas, separamos tudo que tinha que separar. Inclusive, no meio disso tudo, uma curvadeira de tubo também, né? Mas como eu não tinha desse memorial aí, até de cálculo do tubo, né? Não sabia a especificação correta do tubo, que eu até pedi para o cliente, mas ele ainda não tinha. O que ocorreu? Quando eu cheguei lá, a máquina que eu levei, ela não atendeu a necessidade de fazer a curva que tinha lá. Por que ela não atendeu?
porque o cliente não me passou o raio. Então eu não tinha a matriz correta para fazer o raio daquela curva. Agora você imagina você lá no meio do interior, longe de tudo, mais de 1.000 quilômetros longe da tua seta e correndo atrás de uma máquina para fazer curvas de uma caldeira. Por quê? Porque não tinha um escopo, não tinha isso determinado certo, o que tinha ali. É uma surpresa que você vai ter. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Você já viu alguém ligar o carro sem saber para onde vai? Olha, a pessoa que faz isso, provavelmente ela deve fazer isso também, né? Porque é isso que nós estamos conversando. Os clientes entendem a importância, na tua visão, de uma contratação de uma empresa séria e comprometida para realizar fabricação de acessórios ou reparos de caldeira? Nem todos, Ricardo. Alguns eles acham que é um gasto desnecessário, tá? A maioria deles, eles acham que se eles entrar dentro da caldeira, eles tirar umas determinadas fotos dos pontos que tiveram lá, alguém deles mesmo tirar lá as medidas com uma trena e ele mesmo, o próprio cliente, fazer esse escopo, né? E mandar para ti, na visão dele, ele acha que isso é válido, certo? Aparentemente, parece que sim, né? Mas não é porque é aquilo que eu acabei de falar antes, vou reforçar. Você vai ter surpresas quando você chega em campo, certo? Muitas vezes assim, a gente tenta colocar isso na cabeça do cliente, liga, explica, e aí sabe o que o cliente diz? E eu até entendo essa parte dele. Renato, estou com a fábrica parada. Aí o que eu sugiro para o cliente? Se for só um vazamento, então vou fazer o seguinte, vou mandar alguém ali, a gente tira esse vazamento que tem ali, faz um reparo ali no caso, né? Um curativo aí, onde que tem. Logo após isso, você contrata uma engenharia para vir aqui e fazer a expensão correta que tem. Aí sim você faz uma programação para parar a sua fábrica e a gente fazer essa parada correta. Muitos clientes aceitam. Muitos você vai lá, faz e deixa quieto. Está funcionando e assim segue em frente. Tá? Mas eu estou falando de contratar uma empresa séria no processo de fabricação, de execução e da hora do reparo. Como que tu vê que o cliente vê contratar esse tipo de mão de obra? Porque vou dar um exemplo melhor. Ele pode contratar uma empresa que faz solda de estrutura metálica. Correto. Ou ele pode contratar uma empresa que faz solda em caldeira, que tem um soldador qualificado para o procedimento ASME9. Como que tu vê que esses clientes eles entendem a importância da contratação desse tipo de mão de obra? Nesse caso aí, quando você fala assim, ter uma solda bem feita, bem executada, aí o cliente diz, preciso de um soldador bom e tal, mas ele não entende que esse soldador ele não pode ser um soldador que ele não tenha qualificação, que ele não é de estrutura metálica, que ele tem que ser na área de caldeiraria. Alguns entendem, mas muitos não, certo? Aí é onde que ele peca, porque assim, vamos lá, você ligar para mim e eu dizer para ti que eu vou te mandar um soldador qualificado para fazer uma determinada solda, é uma coisa, você está confiando na minha palavra, correto? A outra coisa é você ter uma engenharia atrás que vai te dar o suporte e vai dizer se você contratou uma empresa, contratei. Então é o seguinte, manda ele mandar a documentação de todos os funcionários deles, dos soldadores, tudo que eu quero conferir. Aí sim, aí ele está no caminho correto, tá? Mas o cliente vem em boas mãos, isso. Alguns que não se importam em gastar, sim. Tem aquele que ele não quer ter esse investimento, né? Ele acha desnecessário. E aí o cliente é o cliente. Às vezes você não tem como discutir com o cliente uma situação dessa, tá? Mas eu vejo assim com bons olhos, que eu vejo que de um período para cá as coisas têm, assim, as pessoas têm entendido um pouco melhor essas mensagens. Eu vejo que assim quase 100% dos clientes já entenderam que há necessidade de ter esse acompanhamento, de ter essa empresa que cuide da caldeira dele, que cuide assim do equipamento seriamente, que faça essa inspeção como deve ser feito, que quando ele for fazer esse reparo ou essa manutenção preventiva, que ele tenha uma engenharia que vai lá, que acompanhe isso, para quê? Para que ele tenha a certeza
que quando ele vai colocar essa caldeira para funcionar, ela trabalhe pelo menos 1 ano até a próxima parada. Então, na tua visão, os clientes eles estão prestando atenção nesses detalhes? Estão. Agora, no momento, assim, eu diria assim, vamos falar em números, eu gosto muito de números. Eu acredito que mais 90% já estão, assim, já atento a isso, tá? Quando tu vê o canal da NH, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tu acredita que esse tipo de canal de comunicação ajuda nesse tipo de entendimento? Com certeza que sim, porque os assuntos que são tratados aqui, normalmente são assuntos sérios, sempre para quê? Para beneficiar o cliente e trazer informações ao cliente. Então, ele assistindo todos os podcasts, os canal da NH que tem aqui, que a NH sempre entrevista pessoas de vários ramos em caldeiras, mas sempre no objetivo de orientar o cliente, o melhor para o cliente, visando o cliente, sempre visando o melhor para o cliente. Então, se o cliente acompanhar aqui, ele vai entender o que precisa, às vezes, o que é uma válvula rotativa, o que é uma válvula de descarga de fundo, qual é a necessidade de cuidar de uma garrafa de nível, qual é a necessidade de uma válvula de segurança. Então, assim, é importante isso, sim. E quando a gente fala do congresso, o que tu vê quando esses clientes vêm no congresso? Como que tu acha que ele vai vir no congresso e ele vai sair desse congresso quando ele olha essa discussão sobre a responsabilidade dele de contratar certo? Eu vou te falar o seguinte, nós tivemos um episódio no ano passado, né, que ele foi interrompido devido cheias, né, e este ano convidei já vários clientes meus, a maioria já confirmaram, e ó galera, as vagas estão se limitando, tá, eu acho que é melhor vocês correr um pouquinho aí para fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas, tá. Os clientes que vieram já o ano passado, que eu conversei um pouco com eles, o pouco que eles viram, que eles conseguiram ver, todos me agradeceram. Esse é Renato, pena que a gente não conseguiu ficar até o final, porque esse primeiro dia que não chegou a concluir, já ficou muito bom. E nós estávamos com uma curiosidade muito grande. Eu disse, qual? A gente queria conhecer a planta de eficiência energética, desse TCP que o Ricardo Engenharia faz. A gente quer conhecer essa planta. Aí eu disse para eles assim, a maioria deles já falei, esse ano vocês vão ter a oportunidade de vir conhecer essa planta. Venham para o congresso, participem, que vai ser muito, assim, eu não diria produtivo, muito aproveitoso para todos. Eu queria dar um depoimento de um cliente, ao mesmo tempo eu vou dar um salve para ele. O nome dele é Michael, Franks Pioneiro, um abraço. E ele, depois que veio do congresso, ele falou o seguinte sobre o tema de PR. Agora não tem mais como deixar solto o negócio aqui. Deu por quê? Não, agora eu sei, né? Agora a consciência pesa, né? Um abraço, querido. Valeu, tamo junto. Então, só para o pessoal que está nos ouvindo aí, para falarmos sobre datas, né? Então, a NH está promovendo um congresso, o 4º Congresso Nacional de Segurança e Performance em Caldeiras. Vai acontecer entre os dias 2, 3 e 4 de maio deste ano 2024. Com a presença de gente do Brasil todo, que já esteve presente, como o Renato mencionou, no ano passado, mas infelizmente foi interrompido por causa das enchentes que afetaram a nossa região aqui. Mas esse ano estarão de novo com a gente, com a própria GR também, que estará presente com a gente no evento, certo? Também gostaria de falar que, além da GR Max ser credenciada com a NH e nós ter essa parceria e eles que fazem toda essa parte de engenharia nossa, nós somos a empresa que fabrica o tanque TCP para a NH. Tá? Justamente, eu ia tocar nesse assunto. Esse TCP, esses clientes que estavam na iminência de conhecê-lo, nesse congresso, nesse ano, ainda vão ter a oportunidade novamente de conhecê-lo. É uma tecnologia desenvolvida pela NH no sentido de recuperação de retorno de condensado, né? Com temperatura até de quantos graus entrando na caldeira? Eu não quero falar esse número, eu vou deixar a galera curiosa, eu só quero deixar um número para a galera. Nesse que vocês vão estar visitando, a gente recupera condensado próximo a 220 graus Celsius. E eu paro por aqui e depois eu falo mais sobre ele. Só digo que o cliente está bem contente, para complementar. Mas sim, também por parte da GR que nos ajuda na fabricação desse tanque, né? A GR também qualificada com soldadores, com a questão do projeto junto com a gente, faz um ótimo trabalho para dar esse resultado final lá para o cliente, né? Dar essa segurança e esse retorno financeiro para ele. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, para nós fechar esse tema do TCP. Como tu vê o relacionamento NH e GR sobre o assunto fabricação do TCP? Por quê? Porque, nossa, vai uma galera lá de auditoria na fábrica, né? Bom, o Reverino, que é um dos diretores da empresa, então ele é mais responsável pela produção da empresa, né?
Ele disse para mim assim, Renato, será que eles acham que a gente não sabe fabricar? Eu disse, mas por que, Rivelino? Rapaz, eles estão aqui um dia e o outro estão também. Ele disse assim, mas provavelmente tem alguma necessidade. Não, tudo bem, Renato, mas é difícil o dia que eles não estão aqui fazendo, disse assim, a expensão do equipamento, já chega, eu disse, na chegada do material. Quando ele chega aqui, eles vêm fazer a certificação e todo o material que chegou, laudar, conferir tudo certinho. Toda a rastreabilidade dele. Correto. Aí depois, no momento da fabricação, eles fazem todo o acompanhamento desde a montagem, né? Desde a montagem do próprio equipamento, dimensional e também, vamos lá, as aberturas de solda, junta de solda, bisel, nariz, eles vêm conferir se isso tudo está correto. Disse, mas gente, a gente sabe fabricar, diz o Rio se é que se eu só tirasse umas fotos e mandasse para eles, não estava bom? Ele disse, eu não sei, disse, mas é um procedimento deles. Mas enfim, a NH, ela está sempre presente acompanhando esse projeto na fabricação, né? Desde a chegada do material, como falei, até nos finalmente que chega na hora de fazer, por exemplo, ultrassom na solda, LP na solda, para certificar que aquilo tudo que está ali sendo entregue para o cliente, ele está dentro das normas exigidas, sabe? Eu queria fazer um adendo sobre isso. A pessoa responsável por esse processo de auditoria e toda é a Júlia. Sabia disso? Sei. Legal, então. E eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre isso, para dar o nome para outra pessoa. Quando vocês têm alguma dúvida sobre o projeto, não só exclusivamente agora estou falando do TCP, mas poderia ser de qualquer projeto NH, qual que é o tempo respostas que vocês têm do Paulo, que é o responsável por esse setor? Olha, nessa parte quem cuida mais é o Rivelino, fica na produção, mas né? Que tu ouve ele falar. Olha, ele disse sim que na maioria das vezes o Paulo quase não responde, o Paulo vai lá daí. Como a GRMAC, a sede da GRMAC e da NH, elas são próximas, ele disse que muitas vezes o Paulo até responde para ele, mas na maioria das vezes o Rivelino diz, não, ele diz, deixa que eu vou dar um pulinho até aí para conferir isso aí. E agora eu ainda vou citar outro nome, o gestor do TCP é o nosso cameraman aí, ó. Tá o Julian? Uhum. Salve, Julian. Abraço nosso amigo Julian aí. É isso aí. Como que a GR se vende, então? Qual que é o diferencial da GR? Conta para quem está nos assistindo. O que vocês fazem que é diferente dos outros? Aonde vocês se destacam? Na verdade, a gente já entra na seriedade da parte da qualidade, tá? Ou a gente faz para o cliente algo que esteja dentro das normas que uma engenharia exige, né? Com toda a qualidade necessária para atender o cliente, para ele não ter problemas futuros, ou a gente acaba não fazendo. Aí muitos clientes dizem assim, mas precisa isso? Isso precisa. Precisa porque lá atrás nós temos uma engenharia que falou que há necessidade de fazer isso. Se a engenharia está dizendo que há necessidade de fazer isso, a gente não vai fazer sem ser dessa forma. Porque amanhã ou depois você pode ter uma outra empresa que vai fazer uma expensão na tua caldeira e vai auditar alguma coisa e vai te fazer essa pergunta. Quem fez esse trabalho lá atrás? Ah, foi a GRMAC. Foi mal feito. Ele vai dizer, mas se nós fizer assim, dessa forma, correta, dentro das normas, tudo certinho, nossos soldadores todos qualificados, profissionais todos habilitados para cada função, que isso que é importante, eu sempre digo assim, não adianta você querer mandar um pintor soldar se ele não é soldador, né? E nem vice-versa. Então assim, cada um no seu ramo, e é onde que daí tem o ramo da parte da engenharia que faz todo esse suporte para a gente, para garantir a qualidade. Por isso que a gente se destaca. Nós se destacamos por quê, Júlia? Respondendo a tua pergunta, porque a maioria dos prestadores de serviço, eles não têm uma engenharia por trás, né? Eles não têm, os fabricantes de caldeiras, equipamentos, tal, eles têm a sua própria engenharia, né? Mas os prestadores de serviço, a maioria, ou fabricantes de pequenos equipamentos, periféricos, que é o nosso caso, a maioria eles não têm uma engenharia atrás. Como que eles fazem? Às vezes eles têm um cara lá que é só de projeto, nada contra o projetista também, mas lembrando que ele não é um engenheiro, ele é apenas um projetista. Até que ele está fazendo um lutinho, uma coisa assim, ok. Mas a partir do momento que ele entra no vaso de pressão, a coisa já é diferente, ela muda de figura. Então, essa que é o diferencial da GRMAC, ter alguém, uma empresa, que nos dá toda a assessoria para garantir. Nós fizemos isso quando um cliente nos contrata para tal determinado serviço, ele não precisa dizer para mim, Renato, você precisa mandar um soldador qualificado.
tá? Você precisa mandar a documentação do teu funcionário. Eu simplesmente pergunto para ele assim, eu preciso de um e-mail para mandar toda a documentação da empresa, desde a própria empresa, desde das próprias NRs dos funcionários, né? Até as EPS, as RQPS e as qualificações do soldador. Aí cabe ele a ter essa engenharia para quê? Para avaliar isso e dizer, ó, tá ok, tá? E eu oriento muitos clientes, em muitos casos também. Eles como se diz, não, às vezes os caras mandam para campo assim, exemplo, 5 soldadores. Manda lá a documentação de 5 soldadores. Mas para eles, para a maioria do cara que está lá da empresa cuidando, tem 5 soldadores lá, tá um soldando aqui, um lá tá. Mas eu posso mandar lá o Ricardo, a Júlia, o Júnior lá soldar. Os 3 têm qualificação, mas para processos diferentes. Então cada um tem que soldar no seu processo. Sim. O cara passa lá, estão os 3 soldando, beleza. Mas eu que estou lá tocando a obra, em muitos casos, o cara diz, não, tem que ir, não, vai lá, não, mas eu não sou qualificado para essa função. Não, tu sabe soldar também, vai lá. Aí é que entra a parte interessante, tá? Aquele inspetor em campo, que ele vai lá, ele vai chegar, antes de iniciar os trabalhos, ele vai dizer, Júlia, você é habilitada para tal coisa, você é qualificada para tal. Se ele chegar a pegar lá, ver, por exemplo, a Júlia lá soldando determinada solda, ele vai dizer, Júlia, você não pode soldar aqui. Já? Essa que é a importância também de não só você contratar uma engenharia para fazer isso, mas sim ela acompanhar o processo em campo, para laudar isso correto. E isso que é o nosso diferencial, nós trabalhamos dessa forma para garantir o melhor para o nosso cliente, sempre dentro das normas, dentro das leis, né, com profissionais habilitados para cada função. A engenharia do Brasil afora vai gostar de vocês, porque o diferencial de vocês é estar alinhado com uma comunicação com a engenharia. Além de atender todos os padrões de qualidade, mas para mim isso é muito nítido, certo? Muito nítido, você está com a comunicação totalmente alinhada. Não, eu vou fazer conforme alguém veio aqui, calculou e determinou. Sim, mas eu quero que você entenda aquilo que eu falei no começo. Quem faz isso para nós é a NH Engenharia. Não, ok, mas isso não impeça, por exemplo, digamos que a NH tem um relacionamento com N profissionais e N empresas de engenharia do Brasil inteiro. Correto. Beleza. Aí nós temos um parceiro lá em Salvador, estou dando um exemplo, e ele fez um PR lá. Por ele. O que impede da GR cotar? Nada, concorda? Tá tudo certo. Mas lembrando que mesmo quando vem esse APR, o que o Renato faz? Ele manda aqui para a NH para nós ver. Ele manda para a NH e eu acho que há poucos dias a gente teve aqui uma reunião, né? Junto com o cliente, discutindo todos os pontos. Teve 2 reuniões a respeito do mesmo assunto, que vai ter uma próxima ainda, para esclarecer todas as dúvidas e orientação ao cliente, o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E eu lembro que uma determinada situação ainda disse para o cliente, o GR Max só vai pegar a obra numa condição, se a NH participar da parte de engenharia. O homem usa bem aqui, o homem usa, é verdade, mas tá certo. Pelo menos vocês estão resguardados e o cliente final ele vai estar muito bem satisfeito, muito bem servido. É isso? Acredito que sim. Tá? A gente tem um quadro aqui na NH para quem nos acompanha, que é um quadro de descontração, uma palavra, uma resposta. Não necessariamente precisa ser uma resposta, mas o que vier na sua cabeça de primeira. Quando a gente fala em caldeira, Renato, o que vem na sua cabeça? Caldeira. Normalmente a primeira palavra que a gente lembra assim quando vem caldeira mesmo é vapor, né? É verdade. Pode ser. Fabricante de caldeira. Que atenda às normas da ASME ou CE com qualidade. Operador de caldeira. Treinado, habilitado para aquela função. Inspetor de caldeira. Necessário em campo quando a gente está fazendo as obras. Um acessório da caldeira. Eu diria garrafa de nível. Automação. Medidor de gases. Futuro. O futuro, eu penso assim que da forma que as coisas andam, né? A gente sabe que a cada certo período o que é bom hoje, amanhã já deixa de ser assim, né? Eu acredito que no futuro, em ramos de caldeiras, né? Vamos falar em caldeiras assim, vai se inovando, a tecnologia vai melhorando tal que no Brasil hoje nós estamos chegando mais próximo das tecnologias, por exemplo, da Europa, né? Se a gente for comparar equipamentos hoje brasileiros, caldeiras brasileiras,
tem qualidade, tem tecnologias, tudo, mas a gente sabe que a gente está um pouquinho atrás lá fora. Estamos um passo atrás, né? Mas eu acredito que não estamos próximos de igualar, assim, eu estou falando em tecnologia, né? Em rendimento igual os padrões europeus ou americanos. Né? Quando fala em cliente? O cliente, eu sempre digo que ele está em primeiro lugar. Né? Vendas? As vendas, elas são necessárias para manter uma empresa. Né? E o custo? O custo, cada empresa tem o seu custo, né? Vai do cliente poder pagar aquele custo ou não. Qualidade? Dentro das normas exigidas. ANH? Essa pergunta ela é interessante, né, Júlia? Que eu já falei bastante da ANH aqui, que são os nossos parceiros, né? Mas eu vejo a ANH hoje eu vendo assim, não só pela parcerias que a gente criou, mas também assim pela amizade que a gente acabou, né, tendo junto com toda a equipe ANH, que não é nenhuma e nem duas pessoas. A ANH não é só o Ricardo, né? A ANH eu vejo hoje que ela é uma empresa assim sólida no mercado, séria, que ela busca fazer o quê? O melhor para o seu cliente. O que é o melhor? Aquilo que eu falei antes, tá? Vender soluções para o cliente, não vender mão de obra pensando só em faturamento. Faturamento sim, mas do cliente dela, sempre visando o cliente, o melhor para o seu cliente. Aquilo que eu falei antes, manutenções preventivas, elas precisam do quê? Uma expensão antes, né? Desgaste de caldeira, para não acontecer o que ela precisa, uma expensão antes. E a ANH sabe fazer muito bem isso com seus clientes. Renato, na tua visão, qual a tua opinião sobre a postura dos inspetores de caldeira nos dias de hoje? Bem objetivo. Os inspetores de caldeira, como é que é a tua visão deles no dia de hoje? Eu olhando assim hoje, os inspetores que eu vejo no mercado assim, eles melhoraram bastante. Muito. Muito, porque eu via há muito tempo atrás assim as pessoas, inspetores de caldeira aqui em campo, que eles não eram nem capazes de levar um aparelho para fazer uma medição de espessura de um tubo, se ele estava desgaste ou não, né? Hoje já eu vejo que a maioria já estão investindo em equipamentos, né? Que é o caso da NH, porque você vai atender um cliente, você tem que ter vários equipamentos, as ferramentas todas para atender o cliente, para você fazer ali, ver o que realmente aconteceu no cliente, né? Então assim, eu vejo que o inspetor de caldeira, ele é um mal necessário, vamos dizer assim, que precisa. Um bem necessário, né? Um bem necessário. Ele precisa... Mas tu disse que eles melhoraram bastante. Bastante. Você acredita que isso que nós estamos fazendo aqui ajuda eles a melhorar? Eu acredito não. Eu tenho certeza que se eles escutarem o que a gente falou um pouco aqui, a importância de ter, eles vão entender um pouquinho, tá? Porque, como eu falei antes, a maioria das pessoas, elas não entendem que isso é um investimento. A partir do momento que elas entenderem que não é custo, que isso é investimento, que é um benefício principalmente para a caldeira, né? Que é a que mais sofre, é a caldeira, né? Sim. Então, é interessante. Show. E sobre os operadores? O que você vê, como que você vê eles atualmente atuando? Qual que é o recado que você pode dar para eles? Um recado que eu vou dar para eles é assim, ó, para os operadores, né? E para aqueles que são os que comandam eles, né? Não deixem de fazer as reciclagens, não deixem de fazer os treinamentos, tá? E também uma coisa que eu vejo que muitas empresas, a gente sabe no dia a dia que a gente está em campo, que muitas vezes acaba acontecendo. Você vai lá, você dá um treinamento de NR13 para o operador, explica para ele como tem que ser tudo, mas você sabe que às vezes tem aquela coisa de um turno, outro turno tal, e às vezes o que a pessoa acaba fazendo? Ele coloca um do lado, o cara aprender com o dia a dia como fazer. Ele vai aprender, né? Ligar o aparelhinho aqui, ele lá. Aí eu te pergunto assim, né? E se der um problema na caldeira? Ele foi treinado para resolver o problema? Que pode acontecer, pode faltar uma água, alguma coisa. Então, assim, deixa que eu digo assim, façam os treinamentos operadores, façam
a reciclagem deles também. Veja o canal da NH. Veja o canal da NH, a importância que tem de você estar em cima de uma máquina e conhecer ela. Você já imaginou você entrar dentro do carro e não saber dirigir ele? Complicado, né? De preferência, participe do congresso. Participe do congresso. É isso aí, acho que num resumo, o canal da NH, não só a NH Eng Podcast, como a NH Eng Orienta, ele é, como a gente já falou, para os clientes, para eles ajudarem ele, gestores, né, a parte dos donos também a encontrarem, a entenderem essa importância de uma boa inspeção, de uma boa empresa capacitada para realizar os reparos, para executar os serviços. Também os inspetores que também olhem isso e vejam como oportunidades, investam em seus estudos, investam em oportunidades de congresso, de eventos que tem para eles trocarem também experiência, e ainda os operadores também, que eles assistam o canal da NH, adquirem conhecimento, façam contato com a gente, que a gente vai estar sempre aqui para ajudar. Eu queria fazer uma ressalva também, para os clientes, normalmente que eles pensam em adquirir um equipamento novo, eles querem comprar uma caldeira nova. Mas muitos clientes, eles imaginam assim que eles vão comprar uma caldeira nova e ele sonhou, né? Que para a fábrica dele, uma caldeira de 10 toneladas, 12 toneladas, 30 é suficiente. Eu não sei, ele deve ter pegado uma bola de cristal, ele imaginou que aquilo seria. Mas até aí, tudo bem, certo? Eu sempre aconselho os meus clientes, quando eles forem fazer isso, independente do fabricante de caldeira que ele escolher, que ele escolha uma engenharia para quê? Para auditar esses materiais. Eu não estou dizendo que o fabricante vai botar coisa errada. Sim. Não. Mas isso é muito importante, que essa engenharia vai lá, faça um estudo para ver realmente a fábrica dele precisa quantas toneladas de vapor? 10. Às vezes ele vai comprar uma de 15. Para quê? Ou ainda quando é assim, né? O problema é quando é o contrário, né? Aí tem aquela questão, Ricardo. Muitas vezes é o contrário. Eu falo para ti por experiência. Eu já vi cliente chegar lá e dizer, Renato, puxa, eu comprei a caldeira de 30 toneladas, cara. E eu descobri que a minha caldeira tinha que ser de 40. E agora? Pois é, agora minha caldeira está dando arrasto de vapor, está dando isso, não estou atendendo a produção. Tá. E se ele tivesse contratado essa empresa antes para fazer esse trabalho todo, quanto dinheiro tinha economizado? Bastante, né? Sim. Tudo tem jeito, mas vai custar caro. Mas, volto a dizer, não é custo, Ricardo. É isso aí. É investimento, entenda, é investimento. Sobre os operadores, eu queria, para nós passar para o próximo tema, eu queria citar uma frase de uma vez que eu participei de um treinamento dentro de uma empresa, e no final cito o nome dele. Ele falou o seguinte, ele estava dando um treinamento para proprietários, e ele falou assim, você então compra um carro luxuoso, uma Ferrari, por exemplo, você não dá pro teu operador ou pro teu vizinho dirigir. Mas aí tu compra uma caldeira que é muito mais cara que uma Ferrari, e daí você não remunera bem os teus colaboradores para eles estarem motivados a estudar e realmente operar aquela máquina que vale muito mais que um carro desse. Quem falou essa frase foi Moacir Jung H. Bremer no treinamento. Ele foi muito sábio em falar isso. Às vezes a gente não valoriza aí os nossos operadores, mas o operador do carro é o dono da empresa, que seria a mão de obra mais cara, né? E não é só isso, tá? Muitas empresas, o diretor da empresa, ele só vai na caldeira, sabe quando, Ricardo? Quando dá problema. Quando dá problema, tá? E ele, o primeiro lugar que ele sempre pensa, às vezes, de cortar manutenção, não só em todo caso, mas em muitos casos, ele não quer parar a máquina dele produtiva lá dentro, ele investe numa máquina boa na produção, faz várias coisas, né? A maquinazinha lá que está produzindo, seja lá o que for, não pode parar, tem que estar em dia, tal. E aquela que está lá atrás, que está jogando o vaporzinho para fazer o vapor todo, que é o coraçãozinho disso tudo, da fábrica dele, ele quer economizar. Então, é como eu falei, quanto custa uma empresa parada? É isso aí. Para a gente chegar então nos finalmente, falando sobre o futuro, qual que é a projeção do futuro da GR Mack? A projeção da GR Mack no mercado é ela se qualificar mais ainda no ramo de caldeiras, tá? Não temos o objetivo de ser fabricantes de caldeiras, tá? Mas temos um objetivo, sim, de aumentar mais ainda a demanda que a gente já tem no mercado. O que seria essa demanda? Hoje, por exemplo, a gente monta 2 caldeiras novas ao mesmo tempo, em paralelo, tá? A projeção nossa é já
logo está partindo para estar com 3 caldeiras em paralelo montando, né? E dentro da produção ali, a gente ter mais demanda, tipo assim, no ramo de, eu diria assim, de vaso de expressão. Esse vaso de expressão que eu falo, muitas vezes nós estamos falando de um economizador, de um superaquecedor, às vezes até outros equipamentos de reposição, como uma chaminé, um pré-ar. Você vai dizer, vocês têm isso? Temos bastante disso. É o que a gente fabrica bastante, conforme a demanda do cliente, mas ainda não tanto quanto a gente gostaria. E guerras, pandemia, influência do mercado exterior, isso interfere na GR? Olha, por incrível que pareça, no período da pandemia que a gente teve, foi o período que a gente teve a maior demanda de trabalho. Muitas empresas aproveitaram aquele tempo, viram uma oportunidade de fazer manutenção dos seus equipamentos. Se eu falar para você que foi um período ruim para nós, eu vou estar mentindo. Não foi. Não foi um período ruim, não. Foi um período que a gente cresceu bastante na pandemia. Tá? Eu lembro que a gente iniciou a pandemia aí com média de uns 20 e poucos funcionários, e quando a gente saiu da pandemia, nós estávamos com quase 80. Aí nós tivemos que reestruturar a empresa, porque quando você começa a dar o passo um pouquinho maior do que a perna, né, você começa a perder o controle, correto? Então a gente deu uma recuada, diminuiu um pouco a quantidade de demanda que tinha para se reestruturar de novo, né? E foi ali naquele período, logo ali que saída de pandemia, tudo ali, que a gente viu a necessidade de realmente buscar a empresa parceira, né? Que vem nos auxiliando, que vem nos ajudando e que também ajudou um pouquinho nós a entrar num caminho mais correto, para andar, vamos dizer assim, mais nos trilhos, né? E está dando certo isso. Legal. Bom, então a gente tem aqui o quadro do ANH Eng, você faz parte. Para quem conhece, para quem tem acompanhado a gente, sabe do que a gente está falando. E a gente gostaria que o Renato da GR assinasse o seu nome, o nome da sua empresa, a data de hoje e deixasse esse registro aí, que para quem vem na ANH consegue encontrá-lo na nossa sala aqui de espera, o nosso quadro autografado por todos. Pode assinar em qualquer lugar, hein? Pode assinar em qualquer lugar. Nosso quadro autografado por todos que já passaram por esta mesa. Você que vem visitar aqui a NH, você pode então bater uma foto com esse quadro e postar nas suas redes sociais. É isso aí. Show de bola. Então, chegamos ao fim aqui. Queria agradecer mais uma vez a do Jua. Fernando, um abraço aí. O Fernando, nós estudamos junto na faculdade e na pós-graduação. Valeu, querido. Que está presente então aqui como patrocinador desse programa, e que o Fernando, então, ele foi um dos nossos convidados. Veja também o podcast dele, veja a entrevista que ele deu falando sobre o sistema de alimentação de caldeira. Então, muito obrigado por nos apoiar nesse projeto e tamo junto. Bom, e é isso. Nosso agradecimento também especial ao Renato, que esteve aqui, compartilhou a sua história, o seu conhecimento, um pouquinho sobre a GR também. Renato, novamente, um agradecimento da NH. Para quem quiser te encontrar, quais as redes de contato da GR, site? Nós temos o www.com.br, GRMark ali, né? Que é onde que você nos encontra. Tem o meu e-mail, né? Que é o vendas@grmark.com.br também. E tem o número do telefone meu também. Vamos deixar aí na descrição desse episódio. Isso mesmo. Renato, novamente um agradecimento aqui de todo o time da NH. A gente acaba estando instalado próximo e você está constantemente aqui na NH, as portas estão sempre abertas. Primeiramente, antes de agradecer vocês, eu queria estender um convite a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, clientes, amigos, para não deixar de vir participar do nosso congresso, né, dia 2, 3 e 4 de maio. Não percam a oportunidade de vir ganhar mais conhecimento, que isso agrega muito. Quero deixar um abraço ao meu amigo Ricardo, parceiro. Pelo convite, por estar aqui, a Júlia, que é essa menina querida que também nos convidou para vir aqui, que sempre está aí, e o nosso amigo Julian também, que sempre nos dá bastante assessoria nesse quesito. Um abraço a todos e muito obrigado pelo convite. Show, é nóis. Show de bola. E você então que está assistindo, se gostou desse episódio, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, que isso vai nos ajudar bastante. Tchau, tchau.